separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. E era eu, longe
Aleluia, glória a Jesus, Deus seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, na verdade não só um encontro, mas um culto no lar. E hoje em especial, não necessariamente um culto, mas também um momento onde nós iremos trazer grandes lições, aprendizados sobre um tema tão polêmico e tão atual, tão difícil, que é a depressão. Nós vemos aí o mal que tem se estendido e tem se propagado com tanta rapidez na sociedade, que chega a nos assustar, porque é algo que é sério, algo que é grave, algo que tem trazido grandes prejuízos para muitas famílias. Quem vive a depressão, ou quem tem alguém, quem participa direto ou indiretamente desse mal, dessa doença, ela sofre, sabe quanto é difícil. Nós temos acompanhado muitas pessoas que têm passado por esses momentos, e a gente tem visto o sofrimento de quem passa por esse momento e da família. A família sofre bastante, a família, todos que fazem parte da casa, do lar onde existe alguém com esse problema. São momentos muito difíceis que essas pessoas estão passando, e elas precisam de um socorro, elas precisam de ajuda. E hoje, esse encontro de hoje é para isso, é para te ajudar. Se você conhece alguém que sofre com depressão, se você tem alguém na sua casa que está passando por esse momento de depressão ou um princípio de depressão, eu vou te pedir para você compartilhar, para você transmitir nesse instante este momento, que vai ser um momento edificante, um momento de aprendizado, e com certeza que ao término deste encontro, você com certeza vai estar bastante orientado com respeito em relação a esse mal, a depressão. Esses dias a gente tem recebido ligações de pessoas de outros estados, tristes, pedindo ajuda, pedindo auxílio contra esse mal, pessoas que estão sofrendo e estão clamando por socorro. Então estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para compartilhar o que Deus tem nos dado, de forma física, de forma humana, material, quanto também espiritual. Estamos aqui com a presença da psicóloga Helenice Carvalho, Helenice Carvalho, que nos dá o privilégio. Muito obrigado por você estar aqui conosco e conversar conosco e com todos que nos acompanham, nos trazer esclarecimentos acerca desse problemática que é realmente muito difícil quem presencia, quem passa por isso, não é isso? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, está me ouvindo? Muito obrigada, agradecer antes de tudo pelo convite e dizer que é uma honra, falar sobre um assunto tão delicado, tão caro nos dias atuais, que realmente é notório cada vez mais a necessidade de se falar, de se discutir, de se dar uma atenção maior a respeito desse tema, que é saúde mental, a depressão, como diagnosticar, como lidar, como acolher, como tratar, essa questão, Eu sou psicóloga, me apresentar um pouco, Eu já tenho 3 anos, quase 4 anos de experiência na área clínica e na área educacional, lidando, desde a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, com diversas questões que a psicologia, como ciência, vem a tratar, A psicologia como uma ciência que cuida da questão da saúde mental, desde o seu desenvolvimento, neurológico, a sua inserção enquanto sujeito, enquanto criança, em um mundo social, e como é que ele se desenvolve a partir desse mundo em que ele está se inserindo, se desenvolvendo nele. Então, a psicologia ela abarca todo esse desenvolvimento mental, comportamental, para que possamos entender como funciona para tratar, para ajudar. Como você falou aí, esse caso de como funciona, nós estivemos conversando uns dias atrás com uma pessoa que passou por esse processo. Aí ele diz assim, olha, o grande problema, que ele falando,
essa pessoa que estava com um problema, e ele disse assim, olha, o grande problema é as pessoas tratarem isso como algo que usa até um linguajar meio chulo, é frescura, isso é frescura, né? Então isso aí ou culpa, ou é preguiça, ou é alguma coisa desse tipo. Então isso aqui talvez possa até agravar, não é isso? Exatamente, é muito comum, é um discurso muito comum na família. Atrapalha isso, né? Atrapalha, exatamente. E demora. Agrava, exatamente. Pode se tornar muito mais potente. Exatamente. A questão da ignorância, né? Os pais não aceitarem, né? Porque eu conheço de perto, né? Como eu educadora, eu também trabalho com crianças que têm, né? Que necessitam de ajuda nesse sentido, e os pais ignoram. Meu filho não precisa ir a psicólogo. Isso. E onde a gente conversa com eles, que hoje a psicóloga, ela nos ajuda de uma forma maravilhosa, principalmente a criança, né? Então, é muito importante o seu papel, né? Isso, porque importante você falar sobre isso, Ana Helena, porque a psicologia ela ainda é muito vista. Agora menos, por conta de tantas demandas de casos de depressão, de ansiedade, de outros tipos de transtornos de comportamento, que realmente está sendo muito mais buscado e muito mais falado e apresentado a psicologia para essas questões. Mas antes era bem mais como algo intocável. Não se fala em psicólogo, porque psicólogo é só realmente para quem está, né, usando nesse termo, doido, né? E aí, e cada vez mais as famílias não querem falar, não querem discutir a respeito desses transtornos, porque é a questão da negação, não aceitar que na família, que alguém próximo da família tem alguém com alguma questão emocional, comportamental fora da ordem, né? Ok. Também temos aqui a presença da Tia Aureni. Seja bem-vinda, Tia Aureni, também, que é da família. São parentas? Primas. São primas, olha só. Muito bem. Bom que tem uma psicóloga particular, né, para acompanhar. Só lembrando que psicólogo não trata familiar. Não trata familiar, olha só. Quando ela começou a estudar, eu já disse, eu sou a primeira da filha. A primeira, né? Infelizmente não pode. A Copa não pode, né? Até agora ela não me deu nem sequer uma consultazinha de nada. consulta. Seja bem-vinda, Tia Aureni, tá bom? Estamos aqui com certeza para esclarecer para todos, né? E eu creio que vai ser de muita edificação, tá bom? Teve um caso de uma pessoa, na verdade, de um pastor. O pastor, ele é usado de forma muito bonita, de forma espiritual muito maravilhosa. Deus usa ele de forma muito, sabe? Às vezes até de forma sobrenatural. Porque hoje, pessoal, nós vamos tratar da questão física e questão espiritual, tá bom? Aí esse pastor, ele tinha um problema com a filha. E esse problema com essa filha, a filha, ela era uma garota que quando nasceu com problemas. E foi crescendo e com transtornos, aquele negócio todo. E todo mundo chegava e dizia assim, olha, tem que levar essa menina no médico. Tem que levar essa menina no médico. E ele falando que ele relutou. Porque aquele negócio ali, o médico não ia resolver. Quem resolvia era o Senhor, era Deus. Amém, era a fé dele. E a gente compreende isso. Aí ele me falou isso, olha pastor, eu demorei a entender que a minha filha era uma garota especial e que ela precisava de um acompanhamento. E depois que ela foi fazer esse tratamento, esse acompanhamento, a garota melhorou bastante. Melhorou bastante, porque tem a questão, como você falou, mental, né, neurológica, e também tem a questão espiritual. Eu acredito que a maioria das depressões, como a gente estava conversando antes, são de caráter neurológico, né? Até por experiência que a gente tem acompanhado algumas pessoas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, ele começou a fazer esse tratamento e hoje, graças a Deus, a criança está bem, né? Já está crescida, já está bem. Mas eu quero, pessoal, eu sei que tem muitas, a maioria que estão nos acompanhando são evangélicos, mas também temos muitas pessoas que não são evangélicas. Tá certo? Então o que eu vou ler, esse versículo, vai servir para os dois, para aqueles que são evangélicos e para aqueles que não são evangélicos, tá bom? Está lá em Marcos 2:17. Marcos 2:17, que nos diz assim, tendo Jesus ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos,
mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A parte A diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, o Senhor deu uma referência clara à medicina, a profissionais da época capacitados para cuidar. Então, os doentes não necessitam de médico. Esses dias eu vi postaram os bons não necessitam de médico, sim os doentes, né? Tá certo. Um rapaz postou, ele disse assim, olha, tomara que abra as igrejas logo, que é para ver o poder da religião. Esse rapaz, né, aí eu vendo, pesquisando, ele não crê, não acredita que Deus exista, pelo que eu percebi, né? Ele não gosta do assunto, ele posta muitas coisas contrárias a isso, tá certo? Aí lá embaixo tinha uma postagem, assim, aquela cantora que faleceu agora, né, a Fabiana Anastácia, ela faleceu e eles colocaram assim, tá aí, cadê o Deus dela que não curou ela? Cadê o Deus dela que não curou ela? Então, por que não está curando? Por que os coronavírus não estão sendo curados pelas igrejas, né? Nos dias de Jesus, muitas pessoas não foram curadas. Nos dias de Jesus, alguns foram curados e muitos não foram. Não é porque Jesus estava na terra, Deus estava na terra, que todos foram curados. Não foram curados. Só aqueles que buscaram nele, acreditaram e foram para a presença dele e foram realmente curados, né? E os que foram curados morreram. Lázaro foi ressuscitado, depois morreu de novo. Então, a importância de Cristo e da igreja não é necessariamente a cura, mas sim a eternidade, né? A salvação eterna. Então, ele falando sobre isso, né? E eu creio que alguns evangélicos às vezes podem talvez agir como esse irmão que falou anteriormente, né? Não, psicólogo para quê? Crente ir para psicólogo ou psiquiatra? Daí são questões que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Eu queria orar, tá certo? Você quer falar alguma coisa? Vamos orar? Tá bom, vamos orar. Daí a Sueli vai cantar um louvor, tá bom, Sueli? Vamos orar. Vou pedir para a Ana Helena orar, pastor orar. Então, primeiramente, quero também saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Sejam todos bem-vindos a essa live, né? E você pode compartilhar, né? Compartilhe aí com o seu vizinho, com o seu amigo e seja abençoado e abençoador. Então, nesse momento, eu convido você para orarmos ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia ao qual o Senhor nos proporciona de aprendermos da parte do Senhor. E quero nesse momento, meu Deus, pedir o perdão do Senhor pelos nossos pecados, que o Senhor venha usar cada um que estão aqui nessa noite. Muito obrigada pela vida da Helenilce Carvalho, que aceitou o nosso convite de prontidão, nossa psicóloga que está aqui hoje conosco para nos ajudar, esclarecer dúvidas, que o Senhor esteja abençoando ela a cada dia, direcionando os seus passos em tudo que ela for fazer, meu Deus, na sua profissão que é belíssima, que é trabalhar com vidas, que ela seja grandemente dirigida por ti, meu Deus. Também nas tuas mãos coloca a vida de Aureni, a minha vida, a vida do pastor e de cada um que está aí na sua casa, ouvindo nesse momento, que seja grandemente abençoado, juntamente com toda a sua família, que o Senhor esteja conosco até o término desse trabalho. Pois eu te louvo, entregando cada vida nas tuas mãos e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Tá bom? Nós vamos louvar agora, daqui a pouco. Nós vamos ter várias perguntas aqui de como proceder diante desse mal, as soluções, tá bom? Como se inicia tudo isso. Mas você pode enviar a sua pergunta. Tem várias pessoas que estão nos acompanhando, bastante pessoas aqui nos acompanhando, e você pode enviar a sua pergunta, tá bom? Você tem alguma dúvida, você envia a sua pergunta, que a Sammy está aqui nos bastidores, ela vai anotar a sua pergunta, tá certo? E a gente vai estar já tratando e respondendo a sua pergunta, tá bom? Vamos louvar a Sueli, vem cá, Sueli, vem louvar. Salve a todos com a paz do Senhor, amém?
noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Antes de fazer a primeira pergunta, também me lembrei agora de um testemunho de uma senhora que passou, ela ganhou o bebê, eu acho que aos 29 anos de idade. E ela tinha uns 60, ela passou cerca de 35 anos da vida dela em depressão. Em depressão. Ela estava lá na loja e no caso dela foi espiritual. Ela foi curada, Jesus libertou, curou. E ela estava na loja comprando uma Bíblia. Ela disse que a alegria dela de sair na rua, disse que era coisa maravilhosa, ver as pessoas. Ela passou época da vida dela que as pessoas mandavam dinheiro, os filhos dela mandavam dinheiro de São Paulo,
naquele tempo pelo correio, o dinheiro vinha e voltava, porque ela não tinha coragem de ir nos correios pegar esse dinheiro, né? Então, Helenice Carvalho, tá bom? Estamos aqui com a Helenice Carvalho, que é psicóloga, que trabalha nessa área, uma área que com certeza auxilia e ajuda muito, né? Como identificar os princípios? Como alguém da família pode observar se o jovem, né, se alguém da família está com princípio de depressão? Olha, assim, os principais sintomas são os que realmente já se nota, né? São os comportamentais. Geralmente é aquela pessoa que era muito comunicativa, que era muito cheia de energia, né? Que resolvia, né, as coisas com facilidade, com naturalidade, começa a se fechar, se isolar, começa um discurso negativo, né? Um discurso de que nada vai dar certo, começa um comportamento de medo de tudo, né? Medo da noite, por exemplo, medo de sair à rua, com medo né, de que as pessoas, da forma como as pessoas estão olhando, estejam julgando, certo? O medo é muito comum e o discurso negativo. Procura se esconder das pessoas. Procura se esconder, né? Geralmente um choro, né? Um choro com facilidade, uma baixa tolerância à frustração, né? Uma irritabilidade muito acentuada, muito comum, se irrita com facilidade. Hoje, qual é a faixa etária que mais é acometida? Assim, são crianças, jovens? Olha, ou não? criança já dá para diagnosticar. Na criança dá para diagnosticar? Na criança já dá. Infelizmente, está cada vez mais comum porque também. Criança é algo que a apresentar. gente, né, normalmente a gente... Não, criança não sabe nada, não entende. Criança já sente. Já começa a apresentar. Mas é um diagnóstico um pouco mais... que deve ser feito com muita delicadeza pelo psiquiatra, né, e pelo psicólogo. Por conta de ser criança, né, e de se pensar, poxa, o que está acontecendo, né? É um pouco mais demorado. Mas, assim... Porque até para ela conversar, né, explicar, fica mais difícil. Já para o adulto, né, ele já consegue... Exatamente, por conta da forma como ela vai explicar o que está sentindo, né? E outra coisa que é muito importante se falar e deixar bem claro que muitos desses primeiros sintomas, né, da depressão em si, do diagnóstico fechado de depressão, se confunde com ansiedade, com crise de ansiedade, que é outro A crise de transtorno. ansiedade não quer dizer necessariamente que a pessoa está depressiva. Não, de forma alguma. A ansiedade é uma coisa, a depressão é outra, completamente diferente. Só que o transtorno de ansiedade... Se parecem um pouco, né? Parece. Ansioso... Parece. O transtorno de ansiedade não tratado da maneira correta pode desencadear a depressão. Então, assim, é importante separar, por isso que é importante o profissional que faça o diagnóstico adequado, para que não se confunda. Porque na crise de ansiedade, ela vai ter sintomas parecidos. Ela vai ter medo, ela vai ter bloqueios. Pensamentos negativos. Isso. Há sintomas comuns que tem em uma e tem na outra, né? Na ansiedade, falta de sono, na depressão também, né? O distúrbio na questão da alimentação, ou comem demais, ou comem de menos, a depressão também tem. Então, por isso porque é são importante. coisas antagônicas, né? Onde um lado come demais ou come de menos, né? Exatamente. Na né? depressão, ou ele desenvolve realmente uma compulsão, porque essa questão, trazendo para essa questão espiritual, né, de sentido, de busca de sentido para a vida, é um vazio existencial. Ela se desenvolve, ela se desencadeia através de uma falta eterna, né, constante, uma busca os constante por um principais preenchimento. os fatores que podem levar uma pessoa à depressão. Pronto, aí onde entra essa questão de traumas, né, de estresses. Traumas, como você traumas, fala, traumas tipo emocionais, abusos, diversos traumas, conflitos, né? Pode ser um em abuso, casa, principalmente essa questão do contexto familiar. Contexto quando não familiar, tá um acho que é um contexto dos... familiar saudável, quando não está um contexto familiar em que a pessoa é ouvida, é acolhida, não é tão julgada, vamos tirar esse tão, não é julgada, não é criticada, e sim acolhida, escutada da maneira adequada, né? E
o que ela está reproduzindo, o que ela está vendo, que conflito é esse que está ali na sua, No ambiente. no seu ambiente que pode estar desencadeando. Levando em consideração, né? Como é que está esse funcionamento cerebral dela, né? A química cerebral que a gente chama, né? Quando você fala química cerebral, isso já é genético? Porque Já tem vem- duas questões. Ela pode ser de herança genética. Herança genética. Alguém da família, né? Um pai, um avô, uma mãe que tenha Transmite, desenvolvido. uma mãe ou alguém da família transmite? Por conta dessa questão genética. Já é uma outra investigação. Nem todos os casos. Alguns podem Mas ser por podem isso. vir também. Isso, exatamente. Aí entra essa questão também independente de herança genética, né? O desenvolvimento realmente hormonal, de como esses hormônios, né? Dopamina, serotonina, que já é uma outra questão, né? Que os neurocientistas estudam. Inclusive é uma área que eu gosto muito de estudar. E como é que funciona... Questão hormonal, Isso. mas abrange mais mulheres ou homens? É bem mais comum em mulheres. As Mais em mulheres têm mulheres. uma propensão a desenvolver mais transtornos depressivos do que homens. E lógico que são mais descobertos alguns a tempo e tratados adequadamente, porque a mulher busca se cuidar mais, né? E a mulher também, o homem já é mais... já mais resistente, que é durão, né? quer Quando dizer, se fala em buscar... A mulher é mais emocional, emotiva também. Isso, exatamente. A mulher é mais isso. Eu acho que talvez seja mais Exatamente. propensa a isso, né? Isso, exatamente. A Bíblia por fala isso. que a mulher é como um vaso mais frágil. Isso, exatamente. E aí ela busca se cuidar mais. Então, o bom é isso, porque a probabilidade de que seja tratado a tempo, evitando algo mais grave futuramente, é maior. Pronto, né? nós vimos que pode vir do trauma, dos traumas, da questão saúde, questão hormonal. Isso, a questão física Física, mesmo, genética, né? A herança, hereditariedade. Tem mais alguma coisa que na área que você estudou que possa... Sim, e como eu estava falando, essa questão de um transtorno de ansiedade não tratado adequadamente que pode levar à depressão. E o que acontece? Essa questão do trauma, do estresse, né? Muito cuidado com essa questão do contexto familiar, né? Como Eu é que acho que está isso esse é uma das coisas contexto? que mais nós vemos hoje, né, Tia Aurani? São famílias, né, que estão desestruturadas, precisando de ajuda, né? Exatamente, porque quando está um ambiente adoecido, a propensão, né, a probabilidade de que se desenvolva alguém ou mais pessoas na família com diversos transtornos emocionais é bem maior, né? Então, assim, a importância de buscar esse equilíbrio emocional, de buscar esse equilíbrio com a atenção adequada, né? Com a escuta acolhedora, com o não julgamento, o não, exatamente como você falou no início, o não julgar de frescura, né, de quer chamar atenção, de que precisa de Deus, porque é a primeira coisa, né? Isso é frescura, isso é falta de Deus, né? Mas como assim? Como é que você quer falar de Deus se você já vai logo julgando, se você já vai logo apontando, né? Então, assim, muito cuidado com isso, porque pode ser mais ainda um disparador para que seja desenvolvido, né, algo mais grave. Helenilce, assim, a questão na juventude, né, essa questão da depressão que tem sido tão apresentado, né, nos dias atuais que nós vimos, a questão da ociosidade, né, tem a ver com a tecnologia, porque hoje nós temos visto muitos jovens ociosos, né, e amanhece e anoitece, né, nas redes sociais, inclusive, né, eu tenho esse exemplo bem perto de mim, o pastor já até lhe antecipou, minha sobrinha, ela passava por isso, né, passava noites acordadas nas redes sociais e foi onde começou o princípio da depressão dela. Então, a pergunta, você acha que isso tem aumentado, né, entre a juventude, né? Porque nós temos visto muito hoje os jovens dessa forma. Só completando. E assim, você falou também que um dos inícios, né? Você observar a pessoa que ela era comunicativa, resolvia tudo e de repente ela parou. Mas também tinha aquelas que era tímida, que nunca se, né? Como é que eu vou saber que ela tá, se ela toda a vida ela foi quietinha na dela, foi tímida, né? Como é que eu vou identificar? E outra pergunta também, tudo a mesma. E como é que eu vou saber se não é frescura ou não?
vou começar por ela, porque aí é um gancho para que eu responda a sua com relação aos adolescentes, à juventude, né? Nesse sentido, né, do comportamental, geralmente muda-se o comportamento de uma vez, abruptamente, que a gente chama, né? De uma vez ele era bem comunicativo, bem, né, sociável, e começa a se isolar e começa a se fechar. Mas e o tímido, né? Nesse sentido, como é que a gente identifica o tímido que está entrando em um estado depressivo, em um processo de depressão, né? Pela forma também da questão física, né? A alteração no sono, a alteração no apetite, né? Geralmente, o tímido, ele passa a se tornar eufórico, extremamente agitado, comunicativo, porque tem as alterações de humor, que a gente chama do transtorno depressivo maior, onde ele tem essas oscilações de humor muito constantes. Ele passa meses, 1, 2, 3 meses, bem eufórico, compulsivo, querendo comer de tudo, comprar de tudo, fazer de tudo ao mesmo tempo, e de repente ele muda e se isola e se fecha e se irrita com todo mundo, entendeu? Então, assim, nessas alterações que a gente já pode ligar o sinal para que algo está errado. E com relação à segunda pergunta, fugiu. Aqui Como do saber jovem. se é frescura ou Pronto, não? exatamente. Quando você busca o profissional adequado. Você se desprende de julgamentos, você coloca seus pré-julgamentos, questão dos Porque seus preconceitos isso aqui de lado. atrapalha o início do tratamento, Isso, né? atrapalha no sentido de que familiares próximos, todo mundo que está ali ao redor, seja familiar, seja, né, a família de uma maneira geral, é importante, é muito importante deixar bem claro que é importante se desfazer de julgamentos, de críticas, porque a crítica e o julgamento, ela bloqueia, ela cega, para que se veja, né, realmente o sujeito como ele está em sofrimento, e quando você coloca suas questões nele, aí bloqueia, aí atrapalha. Aí realmente atrapalha de buscar um tratamento adequado para que se identifique que realmente não é frescura, não é, né, essa questão. Eu tive também essa experiência bem, assim, bem de perto, né, com a criança que eu ensinava, isso no ano passado, e também a criança, a gente percebia que ela tinha uma dificuldade. Então eu conversei com a mãe, eu disse, olha, você precisa levar essa criança no acompanhamento, porque ela passa por isso, ela não consegue acompanhar. Então a mãe ignorou totalmente, né? Disse, eu não vou levar porque minha filha não é doida. Aqui ela faz desse jeito, mas lá em casa é normal. E eu disse, olha, pois ela não está desenvolvendo na escola. Essa questão da resistência, da negação, atrapalha muito, muito, muito. Porque é um medo seu, é uma resistência sua, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto irmão, seja quem for. Isso. No caso, era para se preocupar. Se a criança não está evoluindo na escola, então tem algo errado. Isso, né? Exatamente. E isso é o que dificulta. É porque é muito comum nessa questão da escola, né, que espere-se, essa questão da escola, espera-se que o professor, né, acolha tudo, né, isso, exatamente, terceiriza boa parte da educação, né, e aí quando ele traz essa questão para os pais, a tendência é negar, né, não, assim, não, meu filho, né, e comparar com os outros, meu filho não, né, meu filho Sim, não tá... a questão das redes sociais que não foi respondida. Sim, aí eu vou entrar agora, né, nessa questão das redes sociais. O que acontece? Como eu falei, né, ela se dá numa falta, né, num vazio, algo que precisa ser preenchido. É comum se dizer, e por eu atender muitos adolescentes nas escolas, né, com essa questão, que é algo mais assim, mais, como é que eu posso dizer, mais intenso, mais a fundo, essa questão da ideação suicida. Eu atendo muito, né? Isso, atendo. E é um discurso muito comum entre eles. É uma dor, é um vazio tão grande que... A depressão é isso, né? É um vazio. Isso, exatamente. É um vazio. Falta ser preenchido. Algo Ou algo precisa foi preenchido. tirado, ou algo... Isso, uma dor Uma dor. profunda, uma dor intensa, um sofrimento intenso. Isso. Aí o que acontece? Se busca uma fuga para que, né, seja algo buscado para se preencher. E
tendência agora muito maior e cada vez mais às mídias, Rede né? social. As Então, redes a sociais. mídia não está causando, elas estão fugindo para a mídia, no caso. Exatamente, É a a mídia fuga. não está causando. Tudo depende da forma como se utiliza, né? Se você utiliza demais, aquilo vai lhe adoecer. Porque tem que ter limites também. É Exatamente. o próprio pai, E a família. uma é proporcional ao outro. À medida em que se existe uma falta, algo a ser preenchido, né? Quanto mais maior, né? Maior você vai querer preencher aquele vazio. Então é proporcional. Um é do tamanho do outro. Então, quanto maior o vazio, maior a quantidade de coisas que você vai buscar para preencher. Então, as redes sociais, devido ao excesso de informação, excesso de tudo muito fácil, de tudo muito rápido ali, está causando também essa questão dos transtornos ansiosos, essas questões emocionais. Então, assim, tudo depende da forma como se usa, principalmente com relação às crianças e adolescentes que têm os pais para estarem ali monitorando, Limitando, né? cuidando, mas quando eu falo cuidado, é um cuidado de conversa, de olho no olho, de sentar, não julgar, não apontar, não criticar, de se colocar para ajudar e não para condenar, né? Para culpar, para... Porque às vezes tem a questão de, às vezes, tratar de forma brusca, né? De bruta, porque achando que vai resolver ali. Eu tive algumas experiências, contando agora para você, algumas experiências que a gente teve. Pessoal, nós tivemos experiências, as causas, como ela falou, a gente perguntou, as causas, que pode vir de vários fatores, né? Como ela falou aqui, a questão hormonal, questão física, né? A questão de traumas, né? Que vai envolver esses sentimentos, né? Trauma emocional, alguns traumas, né? E também a questão espiritual, porque talvez tem muitos crentes que estão nos acompanhando que diz assim, é como você falou, a mãe, aliás, você que falou, né? Que a mãe, não, mas minha filha não é louca, minha filha não é doida, né? Ou seja, o Senhor vai curar, Deus vai curar. A criança que tinha uns transtornos, mas a mãe não percebia e se percebia, queria resolver com oração. E o Senhor cura, tanto cura traumas quanto físicos, né, ou mental, neurológico ou físicos, como também espirituais. O Senhor cura, isso aí é sem dúvida. Mas também tem os médicos que existem, capacitados, são dons, né, que Deus dá, capacita homens. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2 que diz assim: quem é que conhece o homem, senão o próprio homem? Aí quem conhece as coisas espirituais, não o homem espiritual? Então o homem natural, ele conhece, ele é capaz de abrir. Agora esses dias nós tivemos aí um garoto na nossa igreja que a vesícula, a apendicite foi estrangulada e derramou tudo aqui no intestino dele. Foi tirado, o homem vai lá, abre, tira, lava, pega tudo, coloca de volta. Ou seja, o homem entende as coisas do homem, conhece as coisas do homem. Isso eu acredito que seja direcionado à questão até da medicina. Mas quem é que conhece as coisas espirituais, se não o homem espiritual? Então tem sim, os evangélicos que estão nos acompanhando, são curas, existem curas, Deus pode curar, mas Deus também usa médicos. Eu estava falando para ela aqui, antes de nós iniciarmos, conversando, de experiências que eu passei. Eu estava aqui em casa, eu estava na igreja, no domingo pela manhã, e entrou alguém bêbado, um homem cidadão bêbado, e ele entrou com a cara toda machucada, e ali nós pegamos esse jovem embriagado e levamos para um local e fomos orar com ele. E lá, quando eu encostei a mão nele para orar, a voz dele mudou, se alterou, e ali se manifestou um demônio dentro daquele homem. E ele xingava, ele falava, e ali foi quando o Senhor, nós orando e repreendendo, o Senhor libertou. Quando eu coloquei a mão no peito dele e repreendi, quando eu repreendi, invocava no sangue de Jesus, ele ia murchando. Quando eu tirei a mão, parece que era como se tinha dado um empurrão nele. Ele afastou para trás e ali ele ficou meio que sem saber o que estava acontecendo, ficou bom, a bebida, o efeito do que ele tinha usado tinha cessado, ele perguntou onde é que estava, e nós acabamos levando ele para casa. No outro dia nós fomos visitá-lo na sua casa, e quando nós chegamos lá,
Estava lá a senhora, os familiares, a filha, e ali, em nenhum momento de oração, aí elas contando o caso, né? No momento de oração, a gente orando, e aí se manifestou também em uma mulher, em uma das pessoas que estavam lá. Quando eu coloquei a mão na cabeça dessa pessoa, a pessoa manifestou o demônio violento, xingava, e ali o Senhor libertou aquela mulher. Quando o Senhor libertou aquela mulher, que a mulher foi liberta, o semblante da mulher mudou. No outro dia nós fomos visitar, aí ela contou bem detalhadamente como era a vida dela. Como você falou, insônia, depressiva, desejo de morte, depressão, a pessoa vivia em depressão. E ela dizendo assim, olha pastor, a gente foi uns 2 dias, parece, depois 3 dias, quando a gente fomos lá, ela disse, olha pastor, graças a Deus, pastor, eu consigo dormir, eu sinto uma paz tão grande, né? Ali a gente percebia que o caso dela era espiritual. O caso dela era espiritual. E foi tratado com o Senhor, com a glória, o Senhor, Deus, o Espírito Santo ali agindo, libertando aquela mulher. Né? Pronto. Essa experiência. Aí é aquela que eu te contei também com relação até à sobrinha dela. E um sobrinho também. Que me ligaram e eu saí às carreiras para ir para um certo local e conversando, e fomos lá, quando chega lá e expulsa demônio, aquela confusão, aquele negócio todo, e eu percebi que eu estava agindo errado, que ali não era um demônio, mas sim uma pessoa que precisava de um tratamento medicamentoso. Né? É tanto que a gente foi uma vez, fomos outra vez, fui com outro pastor e não resolveu, não manifestou, não foi como das outras vezes. E a gente tentando tratar a coisa como se fosse espiritual, né? E até porque tinha casos, e tem casos na família, né? Na família da minha esposa, casos desse tipo, né? Aí assim, como tratar? Eu sei que a questão espiritual, talvez algumas pessoas que nos acompanham tem a questão espiritual e a questão física. Eu creio que o Senhor também cura o físico. Isso aí é inquestionável. Na nossa igreja tem pessoas que foram curadas de câncer, mas teve outras não, que não são curadas e vai vir a morte. Né? Mas como tratar? O que fazer? Usa medicamento? Como funciona o tratamento de quem está doente? Sim, é importante falar, né, assim, com relação a essa questão espiritual, porque realmente para que o sujeito, né, a pessoa esteja em um funcionamento pleno, né, o desenvolvimento pleno, ele precisa realmente estar bem com a saúde física, né, saúde do corpo. Por isso existe assim a medicina, as ciências médicas mesmo. A questão da saúde mental realmente, que é outra ciência, né, é uma ciência, é uma área da saúde, né, porque é saúde mental. Mas se o físico não estiver bem, obviamente a mente não vai estar, então né, precisa do outro. E a questão espiritual é um tripé que a gente chama na psicologia: corpo, mente e espírito. Se os três na psicologia trabalha também o espiritual? Porque essa questão da espiritualidade no sentido de busca de sentido para a vida. Então, esse preenchimento do sentido da vida do sujeito. Então, é importante essa questão do espírito estar preenchido. Então, buscar esse preenchimento da forma como ele realmente se sentir bem, né? A forma como ele precisa estar preenchido nessas 3 dimensões, porque precisam estar bem, né? Funcionando. Nós usamos, né? Assim, o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus, que só é preenchido por Ele, né? Tô falando aí, porque se o nosso espiritual não estiver preenchido com algo maior, né? Que vem tudo isso. Então, assim, antes a gente não ouvia falar em depressão, nem sabia. Talvez até existisse, mas não era usado como depressão. Eu acho que a comunicação hoje está mais fácil. Então... Né? Acho que as informações estão vindo mais fácil. As pesquisas, a ciência trabalhando mais. As pessoas estão aceitando que não é frescura. Exatamente. Que precisa ser tratado. Tem pessoas que estão nos acompanhando que talvez estão passando por isso. Porque, exatamente. Assim, né? Estão sofrendo dentro de casa. Talvez tem pessoas que estão nos acompanhando que estão sofrendo dentro de casa e as pessoas não estão vendo dentro de casa, né? É porque assim, às vezes as pessoas sofriam traumas, né? Antes, até abuso mesmo, né? Vamos dizer, abuso sexual.
e carregava a vida toda aquele trauma, né, trazendo para a vida toda, e não se ouvia falar, né? Até hoje mesmo, assim, a gente tem pessoas que a gente conhece e que tem uma vida atormentada, uma vida, né, e que não sabia que, né, poderia descandear para uma depressão, para um caso, uma coisa maior, né? Assim, brincando, a gente brinca, né, até que a gente antes, hoje você não pode falar mais com uma criança gritando ou batendo, né? Tudo é trauma. Ah, não pode bater, que é trauma. Ah, não pode, né? Que vai Você acha que pode também, por exemplo, ela está falando algo importante. Deixar a criança meio que à vontade e não viver as suas frustrações, decepções da vida, para que ela... A Suelen, ela cantou a música agora, que tem tudo a ver. Eu aprendi a ganhar perdendo, né? Eu aprendi, né, a subir descendo. Então, eu acho que essas frustrações ou limites ou regras para serem cumpridas, porque, por exemplo, um garoto, eu vi outro dia um cara pregando que um garoto que não tem limite em casa, que tudo que ele pede, o pai dá. Tudo que a mãe pede, a mãe dá. Aí ele cresce nunca ouvindo um não e nunca tendo limites. Aí ele não vai ter limites na escola, porque lá em casa... lá em casa eu faço tudo que o garoto quer. Aí quando ele chega na escola, tem limite para ele, aí ele é outra pessoa. A garota não quer namorar com ele, aí ele nunca aprendeu a receber um não, aí vai querer matar a garota. Ou seja, será se também, né? Essas coisas de não poder... não recebe o não, tudo tem, tudo pode, tudo eu quero. De não disciplinar a criança, né? Não disciplina. E aí, quando ela chega no mundo que o mundo diz um não, aí entra numa depressão, quer morrer, quer se matar, quer matar pai, quer matar mãe, né? É um gancho importante para que eu... desculpa. É um gancho importante para que eu responda a questão do como tratar, né? Essa é a questão do trauma. Antigamente não se ouvia falar tanto, né? Mas como é que estão esses adultos que antigamente, né, eram tratados com a palmada, com a pisa, né, como chamado, né? Hoje em dia... Onde é que eles estão? Pronto, ótimo, né? Maravilhoso aqueles que não desenvolveram alguma questão, né? Mas, assim, temos também, né? Então, assim, aquele pai que não sentava com o filho para perguntar, meu filho, o que está acontecendo? Se sentar de igual para igual, no olho, e dizer, olha, eu estou aqui, em que eu posso lhe ajudar? E ao mesmo tempo, não, você não pode, por isso. O não, ele é necessário. O limite, ele é necessário como uma necessidade fisiológica. Como comer, como alimentar, né? Como a roupa, como tudo. Então você que está nos assistindo, você que está nos assistindo, você precisa entender que as crianças, os filhos precisam aprender a ter limites. Isso. Só que o limite, né? Aquele limite no sentido conversado, aquele limite acolhedor, aquele limite que eu estou aqui, certo? Eu estou aqui para lhe ajudar. Não necessariamente, né? Limite com brutalidade. Isso, é exatamente, nesse sentido da violência. Porque a criança, ela é reprodução, ela reproduz, ela repete o que ela vê. O que ela aprende, a Ana Helena como professora sabe, ela aprende repetindo sempre. Sempre. Então aquela criança que cresce, né, no grito, realmente na porrada, a tendência é o quê? Né? Claro, é muito necessária essa questão das frustrações. Eles precisam saber que a vida é feita de sucessos e perdas, como a música que a Ana Suelen cantou. Mas essas frustrações, como é que elas vão ser trabalhadas para serem lidadas? Da forma como o pai ou a mãe vai explicar para ela,
né? E não no grito, e não na pancada, e não Não entende? necessariamente você precisa ser firme, não necessariamente você precisa ser violento. Isso, exatamente. Firmeza não tem nada a ver com Tudo violência. depende da forma como se fala. Ser firme não tem nada a ver com O violência. sentar de frente, eu falo muito É. isso para os pais. Sentar no olho, para ele sentir a sua expressão, sentir a sua presença ali, lhe passar a segurança, lhe passar a autoconfiança, e aí com isso ele vai desenvolvendo. A propensão de que ele seja um adulto mais seguro, menos ansioso, né, mais autoconfiante é muito maior do que uma criança que cresce sendo espancada, de uma criança que cresce sendo, né, como é que se diz, cortada de tudo. Vocês estão entendendo, né, nesse sentido? E o que a gente tem visto muito, Lenice, é a questão da a falta de maturidade dos pais. A falta de Importante. maturidade. Então, os pais hoje, eles não querem ganhar tempo com os filhos. Eu não digo perder, né? Porque ele diz, eu não vou perder tempo, passar o meu tempo todo ensinando algo para esse menino. Onde a criança, ela é um eterno aprendiz, Isso, ela precisa exatamente. do apoio dos pais, principalmente, né? Porque às os vezes pais eles são não querem. espelho. Isso. São referência, é a Sim. base da criança. Então, como é que está essa base? Como é que está essa referência para essas crianças, se eles são, né, o espelho para essas crianças? Então, realmente, Família. muito bem colocado quando você diz, eu não quero, você não gosta de dizer ganhar tempo, perder tempo, você gosta de dizer ganhar, porque realmente é um ganho. Você não colocou o filho no mundo? Ele não é um bem seu, um produto seu, né? Mas ele é um ser que você colocou para que você, né, eduque. E como é que está essa educação? Você é a referência. O que é que você quer passar para essa criança, né? Então, assim, E a questão de viver ali a fase, porque a criança ela tem a fase. Cada isso, fase e deve ser são respeitada. muito importantes, né? Isso, É exatamente. por isso que às vezes você chega e não encontra espaço na minha casa, né? Brinquedo. Eu digo, olha, brinque enquanto pode. Uhum. Brinque, mas, claro, com responsabilidade. Exatamente. Terminou de brincar, guarde os brinquedos. Então, eu acho isso muito importante. Com certeza. Então, assim, se cuidar pai, se cuidar a família, para educar quem está vindo aí, quem está se Agora, desenvolvendo. um grande desafio nos dias de hoje é ter famílias estruturadas para ajudarem os filhos. Porque o que nós vemos Isso. muito hoje são famílias desestruturadas. Exatamente. né? Quando eu digo se cuidar, é exatamente buscar se estruturar emocionalmente, se cuidar das suas emoções, corpo, mente e espírito, para que você possa educar. Ajudar, Porque né? Então, você os é pais um educador. precisam primeiro buscar ajuda para si, para Isso, transmitir para os exatamente. filhos. Quem né? cuida, seja quem for, o cuidador, quem cuida, precisa se cuidar primeiro para Precisa cuidar. se cuidar primeiro para cuidar. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que está nos chegando aqui, que é a respeito de transtornos de pânico. Está pedindo para você explicar a respeito disso, sobre transtornos de pânico. Pronto, a questão do transtorno, a síndrome que a gente é mais comum chamar, certo? A síndrome do pânico, ela vem de um transtorno de ansiedade. Os sintomas são muito parecidos. Quando ela vira algo mais grave, ela aí já entra para essa questão da síndrome do É pânico, mais que a né? depressão, o pânico? Ela tá meio que páreo a páreo. Só que a depressão, ela tem, como é que eu posso dizer, alguns graus, alguns níveis, né? E o pânico, ele é um pouco menos intenso. É o medo de tudo. A minha irmã, ela viveu isso. Uhum. Esse síndrome do pânico, a caçula viveu isso. E também, graças a Deus, né, teve acompanhamento espiritual e também medicamentoso. Pronto. Precisa então, assim, do medicamento? em alguns casos, sim. Porque, como eu falei, ela vem de uma questão de ansiedade. E alguns níveis de transtorno de ansiedade precisa ser tratado com medicação, que eu já vou falar sobre isso. Então, assim, a questão da síndrome do pânico, ela vem com essa questão também comportamental, né, de sintomas comportamentais e sintomas físicos, né? Os comportamentais é um medo, né, um medo constante, um medo de tudo. Também vem com isolamento, né? Por isso que se confunde, é realmente bem colocado, porque confunde muito com depressão. Porque vem sintomas que tem em um, tem na outra, né? Tem na síndrome do pânico, tem na depressão. Vem com isolamento, vem com a mudança de comportamento abrupto, mas vem com sintomas físicos, né? Taquicardia, coração acelerado, suor frio, mãos geladas, sensação de que vai desmaiar ou chega a desmaiar em alguns casos chega a convulsionar, porque se confunde com uma alteração neurológica mesmo, mas na verdade é um quadro
psicológico mesmo, faz todo tipo de exame, tomografia, eletroencefalograma e não dá nada quando chega a convulsionar, quando na verdade é mais uma questão realmente emocional. O medo é tão grande que Isso. traz tudo isso. Exatamente. E aí é muito cuidado com o profissional o adequado para fazer esse diagnóstico, né? O diagnóstico do transtorno de ansiedade, do transtorno de pânico, a síndrome do pânico e o transtorno depressivo, o psiquiatra. Exatamente. O psiquiatra e o psicólogo. É importante se levar ao psicólogo no começo dos sintomas, esses sintomas que já estão sinalizando para algo assim mais que pode vir a se tornar mais grave. O psicólogo é importante no começo. O psiquiatra, quando a pessoa realmente já entra no quadro intenso. O psicólogo envia ao psiquiatra. Isso, é o início, exatamente. Agora, quando a família percebe que é um quadro intenso, realmente, que está realmente fechado ali aquele quadro, é importante se levar logo ao psiquiatra para que entre com a medicação, para ir reduzindo esses sintomas, para ir reduzindo esse quadro de sintomas fortes, para que também se entre com a terapia, com a psicologia, porque eu preciso dos dois. Quase 100% dos casos. Pronto, tem aqui Leonor Soares, ela diz: pais têm que estar sempre presentes na educação dos filhos. Sempre gostei de dialogar com os meus filhos e netos. Amém. Então, parabéns. Parabéns, Leonor. Né? Isso é muito importante. A Eliane Souza, né, diz: boa noite. Como tratar a ansiedade em tempos de pandemia? e a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Pronto, a síndrome do pensamento acelerado é também uma espécie de ansiedade, né? E como assim, né? Essa questão da ansiedade. Agora, ainda mais essa questão da pandemia, do medo da contaminação, o medo do vírus, o medo de pegar e se agravar e vir, de contaminar a família, de morrer você ou morrer um ente querido. Então, uma coisa vai levando a outra. Aí entra também essa questão do isolamento social, né, da questão de ter que parar a rotina de planos que foram adiados, Uma mudança brusca realmente de uma vez, que todos tiveram que buscar a sua maneira, a adaptação, né? E aí vem realmente, em muitos casos, a ansiedade, porque é uma rotina que você tinha e agora você tem outra, né? E aí você está tendo que se apertar financeiramente, né? Porque muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar ou mudar a sua forma de trabalhar, né? Conviver mais com seus familiares em casa, né? Perceber mais esses familiares. Não é fácil, exatamente. Principalmente, é muito importante falar sobre isso. Essa convivência familiar mais intensa, né? Tá causando realmente Mas assim, é também algo bom também que pode se, né, aproveitar. Isso, exatamente. Tem um lado para rever ruim, coisas que não se mas viam é importante tem um lado ruim, mas é importante se ver o lado bom, porque resgatar, né, algo que estava se perdendo devido àquela correria do dia a dia, né, perceber, sentir como são esses familiares, né, respeitar o tempo, o limite desses familiares, né, e entender que você não pode controlar tudo, porque está aí um exemplo maior, né? Você estava sua rotina ali tranquila e de repente teve que parar tudo. Se você pudesse controlar, tinha acontecido assim? Não tinha, né? Então entender que o controle não é saudável. Então muitas vezes os transtornos de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, né? Elas vêm de uma necessidade de controle, que o futuro aconteça exatamente tal e qual você pensa. Quer que aconteça logo, né? Exatamente. Então, quando ele fala acelerado, já está adiante, né? Isso, Como ajudar essas pessoas? Pronto. A Aureni acho que tem. Pronto. E aí, pensamento o que acelerado. acontece? Como é essa ansiedade? Eu costumo dizer que a ansiedade é o excesso de futuro, né? A depressão, ela é uma espécie de culpa por um passado, né? E aí ela tá meio aí andando lado a lado com a ansiedade, né? E essas outras questões, pânico, a SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. E aí pensar, né, que
existe o tratamento adequado, que são as terapias, mas antes de tudo buscar se perceber, se aceitar, se acolher. Acolher a sua condição, não negar e acolher. Não negar a pessoa que está sentindo, Sim, né? exatamente. Não achar que é besteira, eu não vou ligar para isso, eu vou deixar para lá. Não vou buscar ajuda. Isso, não vou buscar procurar ajuda com vergonha, porque psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido. Jamais pensem nisso. Porque quanto mais você, né, empurra, protela, mais esse problema vai crescendo e vira uma bola de neve. Então, assim, buscar ajuda, o primeiro passo de tudo é se aceitar, se acolher, não se culpar, não se comparar. É muito importante pensar nisso. A comparação com o outro, porque é muito adoecedor viver de se comparar com o outro. O outro, fulano não é assim. Por que eu sou assim? Não, eu não quero ser assim, não. Eu quero ser como fulano. Entendeu? É muito adoecedor. Então, muito cuidado com isso. Tirar a culpa e pensar, não, todo mundo está na mesma situação, né? Tá muito se falado ultimamente. Estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. O mar está aqui para todos. Todo mundo está na mesma situação de pandemia, de uma nova rotina, de uma nova adaptação. Então, assim, cada um buscar se cuidar emocionalmente para que possa se viver em comunhão, em harmonia. Exatamente. Tá bom? E depois a medicamentosa, se Pronto, necessário. com relação à questão do tratamento para esses transtornos que precisam, de novo, bem reforçando mais ainda isso, precisa ser um diagnóstico preciso, atendendo cada transtorno, atendendo a cada critério, né, para que se realmente identifique o transtorno adequado, porque muitas vezes, como eu disse, um transtorno de ansiedade é confundido com a depressão. E aí o psiquiatra realmente é o profissional adequado para entrar com tratamento medicamentoso. No caso, você não trabalha com médico. Não, nós não estudamos essa questão. Estudamos, mas não podemos receitar, porque nós não estudamos essa questão mais da medicina isso em si. É o psiquiatra, é o profissional adequado para... São em casos extremos, Isso, né? Exatamente. A psicologia, ela complementa. É uma ciência também, mas ela complementa essa Anda questão junto também com da medicina. Psiquiatria, né? Exatamente. Então tá. Agradeço pela sua presença aqui conosco, tá bom? Mas queria deixar também Eu que agradeço. Um versículo que, para você que quer ser curado da depressão. Tem mais uma pergunta? Tá perguntando aqui como o espiritual pode ajudar nesse caso de pânico. Tá? Para mim. Como o espiritual pode ajudar nesse caso de pânico? Recebemos mais uma pergunta aí, que é exatamente o que eu já ia falar. Para você que quer ser curado da depressão ou dos transtornos, né, de síndrome do pensamento acelerado, né, e pânico, você quer ser curado disso, só disso tem tratamento médico. Agora, se você quer também achegar-se a Deus, mais do que as coisas aqui da terra, porque eu creio, Helenice, que o grande problema, o grande causador desses traumas, é claro, são por decepções e frustrações nesta terra. Então, são coisas que aconteceram ou que talvez possam acontecer. As pessoas pensam, não, pode acontecer, ou vai acontecer, eu quero que aconteça na questão da aceleração, ou do passado, traumas passados. Então, tudo relacionado às coisas da terra. Então, as frustrações do homem as maiores frustrações do homem é quando ele se apega às coisas desta terra somente. Apegou-se às coisas terrenas, quando não alcança, se frustra. E quando alcança, vai ver que não era realmente tudo aquilo, né? Um bem material, pessoas, reconhecimento, fama, conquistas aqui nessa terra. No fundo, vai ficar sempre esse vazio no coração, que é inexplicável. Não dá para se explicar esse vazio no coração. Por mais que a gente tem que procurar tudo isso, tal e tal. Mas a palavra de Deus, que ela deixa bem claro para aqueles que não querem se apegar só às coisas desta terra, para aqueles que querem se apegar e creem e acreditam
que exista um Deus que é capaz de mudar a história, de mudar situações e de, principalmente, como o Senhor Jesus Cristo veio, ou para que ele veio, foi para nos garantir morada eterna nos céus. O Senhor, certa vez, Pedro chegou para Jesus, aliás, Jesus falou a respeito daquela história do texto que fala na Bíblia, do homem rico. O homem rico disse, olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e me segue, tu vai ter um tesouro no céu. E ali ele se entristeceu, baixou a cabeça e foi embora, porque era um homem que amava as riquezas, amava as coisas desta terra. Aí Jesus disse, olha, quão difícil é um rico, aqueles que amam as riquezas, entrar no reino de Deus. Quão difícil é quem tem esse amor pelas riquezas entrar no reino de Deus. Aí Pedro veio para Jesus e disse assim, Senhor, nós deixamos tudo. O que será de nós? O que tem para nós? Nós deixamos tudo. Aí Jesus disse, olha, não há aquele que tenha deixado casa, pais, mães, tudo por amor de mim, que não receba 100 vezes mais na vida eterna, nesta vida e na vida eterna. Ou seja, quando ele diz nesta vida e na vida vindoura, nesta vida, é porque ele sempre iria cuidar aqui de nós. Ele cuida de nós, ele provê o que nós necessitamos. Então, para aqueles que creem e acreditam, esses devem buscar Deus, devem se achegar a Deus, buscar a direção de Deus. Ele usa os médicos, usa doutores, psicólogos, ele usa, o Senhor usa. O Senhor os formou, os capacitou com isso, deu dons, capacitou, né, com talentos para o ser humano. Mas para você que quer algo mais, quer se relacionar, quer se achegar a Deus, quer mais do que aqui nesta terra, eu quero deixar uma palavra para você, tá bom? Que está lá em Isaías 40 e versículo 28. Como tratar de forma espiritual, tá certo? Tratamos de forma física, mas espiritual diz assim, olha, não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, nem fica exausto. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força, eu quero que você pegue aqui esse texto que eu vou ler agora. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. Eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Eu acho bonito, eu não sabia desse tripé, que era o corpo, a alma e o espírito, né? E que a doutora falou que a psicologia entende que é isso. Eles trabalham nisso. Trabalham no corpo, na mente, porque a mente também, nós consideramos a mente como sendo a alma. Sede dos sentimentos. Eu considero a alma, é claro que tem várias visões de teólogos a respeito, né, do que seria a alma. Né? A depressão é muito conhecida por a doença da alma. Doença da alma. Diz assim, o meu coração, estou com o coração angustiado. Não é esse coração de carne, mas a alma está angustiada. Compara com o coração, porque o coração é o órgão, né, um dos órgãos vitais. Falou? A Márcia Vasconcelos, ela diz assim, eu trabalho na área de risco, me deu medo, o médico disse que estou com transtorno de pânico. O que você me explica? Eu tenho que procurar um psicólogo, pelo jeito de você falar, ajuda muito mesmo. Muito legal. Eu procurar mesmo para me ajudar. Então, é um comentário dela, né? Não é uma pergunta. Mas é isso mesmo, é importante. Muito importante procurar, para que não, né, se torne algo mais grave. Porque ela trabalha na área de risco, isso, né? De frente, exatamente. Ali em frente. Principalmente os profissionais da saúde que estão à frente. É muito importante buscar ajuda nesse momento. Tá esse acompanhamento, porque eles cuidam, tem que se cuidar para cuidar. É verdade. Tá bem? Vamos louvar, vamos encerrar com mais um louvor. Vem cá, Sueli, vem cá. Vamos louvar, agradecer a Deus pela vida da
Lenice Carvalho, todos que estão nos acompanhando, tem muita gente nos acompanhando. Aqui, isso. Todos estão nos acompanhando aí, sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde, compartilhe essa bênção, porque com certeza são momentos que vão esclarecer para muitas famílias, muitas pessoas que estão sofrendo. Sheila Lima, aí, Hidrolândia, né? Mãe da Sherlândia, Deus abençoe Sheila. Vamos louvar? Suelen. Mais uma vez, roda madureza com a paz do Senhor. Não está firmada nas coisas que não podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Mais um comentário aqui. Tem um comentário aqui da Eliseuda Martins de Carvalho, nossa parenta, minha sobrinha, tá? Ela disse, eu depois que passar essa pandemia, vou procurar uma psicóloga, porque tenho muito medo de sair de casa. Muito bem, muito bem. Muito bem, agradecer a Deus. E interessante, Lenice, que pastor é obrigado a ser psicólogo. Porque aconselhar, isso faz parte da vida de um pastor, tanto aconselhamento, né? Pronto, tá ouvindo? Pronto, porque reforçando, né?
é muito associado quem cuida, quem acolhe, né? Quem orienta com a psicologia, com o psicólogo. Então, assim, muita gente diz, fulano gosta muito de conversar, de ouvir, a forma como ele ouve, a forma como ele acolhe, como ele cuida, dá para ele ser um psicólogo. Então, é muito comum fazer essa associação. Então, realmente... E todo pastor é obrigado, Sim. mesmo que ele não tenha cursado nenhuma faculdade, mas é Sim. obrigado a ser psicólogo, porque a Sim. gente acompanha muitas famílias, nós acompanhamos, vem famílias que vêm totalmente destruídas para a igreja, né, pessoas que precisam de um apoio, mas é necessário, como para vocês profissionais, é necessário também a pessoa querer, a pessoa se ajudar também assim na Sim, igreja. com certeza. Né? Obrigado, Buscar. Helenice. Foi um prazer, eu acredito que foi muito esclarecedor para todos. Eu que agradeço o convite, tá certo? Também Espero ter quero- ajudado. Eu também agradeço e também quero deixar aqui da Ana Maria Felipe, né? Você conhece, a irmãninha. Recomendo a Helenice, ela é excelente profissional. Então, muitas amigas levaram filhos para ela. Então, aí também, Obrigada, Ana. Muito que Deus obrigada. abençoe também. Também quero agradecer, né? A tia Aureni, que convidou você para fazer parte, né, dessa noite tão especial. Tia Aureni, fizeram você correr, né? Nós estamos aqui, né? Então, que Deus abençoe você nessa linda profissão, né? No qual o Muito Senhor, obrigada. né, confiou nas suas mãos. E eu sei que muito mais Ele fará na sua vida, né? De muitas Amém. pessoas que você vai cuidar, né? Então, meu muito obrigada a todos. Charani? Só agradecer, né, também fiz o convite e ela não se negou. Isso foi a ideia da tia Aureni, trazer ela nisso aqui, que foi uma benção. A gente, né, que a gente tem convivido e tem conhecido. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Obrigada. O pastor também, né, Amém. por ter recebido ela. E ela disse que é cristã, não é isso? Muito bem. Deus abençoe. Deus abençoe. Falta voltar a congregar agora, né? Ela congregou durante muito tempo na Igreja Batista Central de Fortaleza. Bom, vamos encerrar com mais oração. Agradecer a Deus pela vida da Helenice, da Aureni e de todos que nos acompanham. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Procure ler Bíblia, achegue-se a Deus, busque direção de Deus. Se Ele te direcionar para algo, ou escute a voz dEle e viva isso, tome posse daquilo que Deus tem te apresentado. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço por mais esse momento de edificação, de crescimento espiritual, também de conhecimento, naquilo ao qual o Senhor tem revelado aos homens. Obrigado, meu Deus, pela vida da Helenice, que o Senhor, meu Deus, use-a de forma poderosa na sua área de trabalho, conduzindo ela com sabedoria, protegendo, livrando de todo o mal. Muito obrigado por sua vida, abençoa a sua família, guia os seus passos e orienta ela nos planos do Senhor para a vida dela. Agradeço a Deus pela vida da irmã Aureni, que o Senhor proteja, guarde, bem como a vida do presbítero Paz, que ao lado do teu servo continue sendo uma bênção, usados para a tua glória. A minha vida, o meu lar, a minha família, guarda e protege cada um de nós. E peço em especial por cada um que está nos assistindo e mais ainda aqueles que estão sofrendo, sejam de forma direta ou indireta, com alguém que eles conheçam ou pessoas que eles convivem, que o Senhor, meu Deus, dê graça, que o Senhor esteja agindo, trazendo libertação, trazendo cura, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de pânico, que a tua glória esteja invadindo cada lar e que cada um neste instante seja cheio da paz, a paz do Senhor seja sobre cada coração, sobre cada vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Próximo sábado nós teremos culto da família, em especial tratando sobre assunto de namorados, casais, tá certo? Dia 12 agora é dia dos namorados, mas sábado a gente vai estar trazendo sobre esse tema, tá bom? Deus abençoe a todos. Até sábado, a partir das 20 horas. Deus abençoe. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer?
na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.